queria pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículos 28 a 29. É o que nós vamos considerar nesta noite, a sequência da série de exposição, da série de exposição que está hoje nos capítulos 28 e 29 do capítulo 2 de 1 João. Vocês sabiam que existem alguns tipos de sonhos que são comuns a quase todas as pessoas? Isto é um fato facilmente observável. Basta você conversar com um grupo de pequenas pessoas sobre sonhos e as experiências semelhantes logo virão à tona. Em uma breve pesquisa na internet, encontrei várias listas que revelam sonhos comuns que os seres humanos têm. Para minha surpresa, vários destes, inclusive, eu já sonhei e eventualmente ainda sonho. Vou citar os tipos mais encontrados. Naturalmente, você vai reconhecer, não necessariamente você precisou sonhar todos esses, mas você vai reconhecer um ou outro. Sonhar que está caindo. Eu já sonhei, por exemplo. Sonhar com dentes. Sonhar que está em público com roupa inadequada ou até mesmo sem roupa. Sonhar que está sendo perseguido. Sonhar que está voando. Sonhar que está atrasado. Sonhar que conhece alguém, algum famoso, alguém importante. Com certeza, eu vi muitos rindo aqui, então já sonharam. Confesso aos irmãos que dentre esses, é claro que eu não sonhei todos estes, mas dentre estes, o sonho que me deixa mais contrariado é quando eu sonho que não estou com a roupa adequada para um determinado fim. Outrora, no passado, alguns anos atrás, eu trabalhava como advogado. E era comum eu sonhar que eu estava numa audiência pública diante de outros advogados e juízes, com a parte de cima do terno e uma bermuda embaixo. E eu acordava agoniado porque a sensação é de vergonha. É claro, irmãos, que nós não somos místicos que querem dar significados estranhos para cada sonho. Na verdade, sonhos, via de regra, revelam temores ou desejos profundos em nossos corações. Se sentir envergonhado é um dos maiores temores do homem. E quando eu falo homem, vamos ser sábios, eu estou me referindo ao ser humano, tá bom? Se sentir envergonhado é um dos maiores temores dos homens. Por isso que muitos sonham estando em circunstâncias humilhantes, como algumas dessas citadas. Hoje João vai nos ensinar a como não sofrer aquela que deveria ser o maior temor de todos os homens. Não estou falando sobre uma roupa errada, ou até mesmo estar sem roupa em público ou chegar atrasado, mas de ser envergonhado diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos, enfim, ler a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 8, versículos 28 a 29. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos orar. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja conosco nessa noite e que corações possam ser tocados pela tua vontade e pela tua palavra, Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Em meio a um contexto de falsos mestres querendo enganar os irmãos nas igrejas da Ásia, João escreve esta carta e inicia apresentando uma série de testes. Nós acompanhamos esses testes aqui por um longo período, quando consideramos os versos 5 do capítulo 1 ao 17 do capítulo 2. Esses testes eram para capacitar a igreja a reconhecer quem de fato era um irmão, quem de fato era um crente, quem de fato possuía comunhão com a igreja.
Como consequência desses testes, João ensina aos seus destinatários que preste atenção, que não é alguns, não é a maioria, não, é todo aquele que afirma ter comunhão com Deus deve andar na luz, pois Deus é luz. Este caminho de luz envolve especialmente 2 comportamentos. 1, obedecer a Deus. Nós lemos isso em 1 João capítulo 2, verso 3 e 4. Sabemos que o conhecemos, a Deus, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. A segunda realidade que envolve caminhar na luz é amar o próximo. 1 João capítulo 2, versos 9 e 10. Quem afirma estar na luz, ou seja, ter comunhão com Deus, é a mesma coisa, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Nos versos 18 a 25 do capítulo 2, João alerta quanto à realidade de que este mundo, o mundo que vivemos caído, está passando. E, na verdade, já estamos na última hora. Vimos aqui que essa última hora é o intervalo entre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e a segunda vinda. E João sabia que estávamos nessa última hora por conta do avanço dos falsos mestres religiosos, ele vai ensinar. Na última mensagem, quando consideramos os versos 26 a 27, aprendemos a necessidade de permanecer. E fixe essa palavra que é muito importante. Aprendemos a necessidade de permanecer no que fomos ensinados, o ensino apostólico ou o Novo Testamento. Quando fomos transformados pelo Espírito, como fomos convertidos pelo Espírito Santo, ele nos dá a capacitação de discernir entre a verdade e o engano, se nós permanecemos no ensino apostólico. Hoje, João vai alertar sobre o grande perigo de não se permanecer firme no ensino apostólico da fé, que é o perigo de ser envergonhado diante de Jesus na sua segunda vinda. Lembrem que alguns versículos acima, eu me lembrei agora de cabeça, alguns versículos acima, João deixa muito claro que ele sabia quem eram os falsos mestres e, consequentemente, os falsos cristãos, aqueles que não permaneciam, aqueles que deixavam a comunhão da igreja, porque não estavam confortáveis diante do amor ao próximo, diante da obediência à palavra do Senhor. Os que não permanecem não fazem parte da comunhão. E os que permanecem, João vai ensinar como não ser envergonhado diante da segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos ver. O primeiro ponto eu chamei de apenas 2 opções. Está lá no verso 28 que eu vou ler novamente. Filhinhos, agora permaneçam nele. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Nestes 2 últimos versos que nós vamos considerar hoje, João conclui o argumento do capítulo 2, fazendo um breve sumário que começa já com a conhecida fórmula de tratamento de João, como ele tratava os seus destinatários. Lembrem, João já era um pastor de idade avançada aqui, um pastor amoroso, e por isso ele tratava os seus destinatários como filhinhos, como usado na abertura, inclusive, do capítulo que agora ele fecha, o capítulo 2. Para estes filhinhos, João reitera a mais importante exortação da primeira parte da carta, e não apenas do capítulo 2, desde o capítulo 1 até agora. Esta que segue, que eu vou dizer, é a exortação mais importante desta carta. Permaneçam nele. Lembrem que esta, inclusive, fazer com que a igreja permanecesse nele, era, inclusive, a razão pela qual João e os demais apóstolos ensinavam o evangelho. Onde está isso?
lá no capítulo 1, no versículo 3. Diz assim, João: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, Cristo, os ensinamentos de Cristo, para que vocês também tenham comunhão conosco, ou para que vocês também permaneçam conosco. Nossa comunhão não é qualquer tipo de comunhão, não é comunhão entre nós, não é uma comunhão, um grupo de pessoas reunidos para uma finalidade, não. É uma comunhão especial com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nessa repetição que João faz aqui no verso 28, ensina que a comunhão com Deus e seu Filho é absolutamente essencial a todo crente. Na verdade, sem comunhão com o Pai e com o Filho já não é crente. Dissecando um pouco o ensino de João, vamos ver o que circunda, o que envolve este comando de permanecer. E eu vou citar aqui rapidamente. Alguns nós já consideramos aqui, todos, se eu não me engano. Os falsos mestres, o que eu já disse agora há pouco, não permanecem na comunhão. Então, se você quer reconhecer um falso mestre, é que mais cedo ou mais tarde ele abandona a fé. Isso está lá em 1 João capítulo 2, verso 19. 2. A palavra que ouvimos deve permanecer em nós. Ou seja, envolve permanecer, que nós continuemos a seguir, ser guiados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Ali, Novo Testamento era representado pelos ensinos, o ensino dos apóstolos. Vimos isso quando consideramos 1 João, capítulo 2, verso 24. 3. A unção permanece em nós e devemos permanecer no Espírito. O crente é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, que teve o coração transformado, e nós devemos continuar a permanecer no caminho do nosso novo coração. Nós nascemos de novo, estávamos mortos e agora estamos vivos. João nos comanda a permanecer no Espírito. 4. Se permanecermos em Jesus, devemos andar como Ele andou. Vimos isso no início do capítulo 2, no verso 6. Aquele que diz que permanece em Jesus, que faz parte da comunhão da igreja, que é crente, deve imitar o Senhor Jesus, deve amar o próximo, deve obedecer ao Pai. Note que tudo aqui que João ensinou é condicional. Não dá para você ser um crente e não amar o próximo. Senão João está mentindo. Não dá para você ser um crente e não obedecer, não lutar, não bravamente tentar e se esforçar e obedecer a palavra do Senhor. Andar como Cristo andou. 5. Se amarmos o irmão, permaneceremos na luz. É um reflexo. Isso está em João 2, 1 João capítulo 2, verso 10. Já falei muito sobre isso. Permanecer na luz envolve amar e obedecer ao Senhor. 6. Se a palavra permanece em nós, seremos espiritualmente fortes. 1 João capítulo 2, versículo 14. É claro que na medida que você alimenta o espírito que habita em você, você vai permanecer mais forte. É mais difícil ser tentado a sair, a deixar ir, etc. 7 e último ponto. Se fizermos a vontade de Deus, permaneceremos para sempre. Vimos isso aqui quando consideramos o verso 17 do capítulo 2. Ele diz que aqueles que não obedecem, eu estou parafraseando, que eu não lembro de cabeça, aqueles que não obedecem passarão, aqueles que amam o mundo passarão, é nesse contexto, e aqueles que permanecem em Deus viverão, permanecerão para sempre. Volta agora para o nosso texto. Na sentença seguinte, vemos a razão pela qual João exorta a igreja a permanecer. E permanecer envolve tudo isso que eu falei. Vemos a razão por que João exorta. Está aqui. Um bom motivo, um extraordinário motivo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Esse é um excelente motivo pelo qual devemos permanecer em Cristo e, consequentemente, em todas essas coisas que eu afirmei. A manifestação de Cristo a qual João se refere aqui é a sua segunda vinda. É aquela que nós estamos esperando, é aquela que nós cremos que se aproxima. É para este momento que João está ensinando a igreja. João já havia
mencionado, já havia ocorrido no tempo de João, claro, a primeira manifestação de Cristo, que teve como alvo, segundo o próprio João nesta carta, tirar os pecados do povo de Deus. Capítulo 3, verso 5. Destruir as obras do diabo, capítulo 3, verso 8. Manifestar o amor de Deus pelo seu povo, capítulo 4, verso 9. Manifestação essa, a primeira, que consistiu na encarnação, vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A segunda manifestação, que João se refere aqui como na sua vinda, é o retorno público e visível do Senhor Jesus em carne e osso para este mundo, para completar a obra iniciada na primeira. Quanto a essa última manifestação, mais adiante, João vai revelar alguns detalhes. Olha o que ele diz no capítulo 3, avança um pouquinho para o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, a segunda vinda de Cristo, é isso que João está falando, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nesta segunda manifestação, meu querido e minha querida, toda a humanidade estará diante de Jesus Cristo em carne, osso e divindade. Como reagiremos neste encontro? Só existem duas opções. Deixa eu repetir isso aqui, que isso aqui é muito grave e muito sério. Nesse dia, todos os homens, desde o primeiro, desde Adão e Eva até o último, estarão diante do Senhor Jesus. E só haverá dois meios que nós experimentaremos este momento. Ou estaremos confiantes, ou estaremos envergonhados. Não há terceira opção. Só existe essas duas opções. Sabe o que significa isso? Que um dia você que está me ouvindo agora, você que está me ouvindo aí em cima, um dia você estará diante de Jesus Cristo. Quer seja crente, quer não seja crente. Como nós estaremos? Pois eu vou dizer. Os cristãos, os verdadeiros cristãos que lutam, se esforçam diariamente para permanecer, como João está orientando, esses estarão confiantes. Note que eu não estou falando autoconfiantes. Eu vou lá na frente de Jesus. Não, estarão confiantes em Jesus. Pois estes permanecem nele. Ter confiança diante de Deus é um dos temas principais nessa carta. Essa confiança significa ter consciência tranquila diante de Deus em oração, por exemplo. Ou certeza que Ele te escuta quando você fala com Ele e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Significa estar pronto para enfrentar o dia do juízo sem temor. É esse tipo de confiança que João está falando. Lembre-se um detalhe muito importante. Essa confiança, de maneira nenhuma, se baseia nos nossos méritos e obras cristãs, por melhor que sejam, mas na obra exclusiva e completa de Jesus Cristo em favor dos crentes. Como ensinou o apóstolo Paulo em Colossenses, um texto muito importante, todo mundo deveria ter marcado esse texto. Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Escutem as palavras do apóstolo Paulo. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Quem Paulo está falando aí nesse primeiro verso, 21? De toda a humanidade, sem exceção. Mas, graças a Deus tem um mais. Agora no tempo de Cristo, Ele, Jesus Cristo, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Note
que a obra é o corpo de Cristo sendo entregue, o justo pelos injustos. Esses que creem nesta obra, confiam, estão confiantes nessa obra, esses diante dele estarão santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação. Mas não é simplesmente assim, eu creio, estou livre. Não, um sinal de que você realmente crê, Paulo vai dizer na sequência, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo a mesma coisa que João, desde que permaneçam nele, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamados a todos debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Assim, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, eu não estou falando de perfeição aqui, meu irmão, mas é aquele que sinceramente, diariamente se esforça para esse fim. Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus permanecem em Cristo. Estes estarão confiantes diante da volta do Senhor Jesus, como o próprio João vai ensinar. Volta lá para 1 João e vai para o versículo 21 do capítulo 3. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. De outro lado, esses são os confiantes. De outro lado, haverá aqueles que estarão envergonhados diante dele, quando Jesus regressar. O termo envergonhados é usado na Bíblia para se referir ao castigo de Deus sobre os ímpios, aqueles que não creem, os incrédulos, como vemos em Apocalipse capítulo 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece, olha como repete essa palavra. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. João está falando aqui a mesma coisa que ele falou em 1 João e que nós acabamos de ver Paulo ensinando em Colossenses. Feliz, confiante, bem-aventurado, aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Em outras palavras, João está dizendo aqui em Apocalipse 16, 15, feliz é aquele que permanece, que ele estará confiante, estará de vestes limpas e não será envergonhado. Do contrário, estará nu e será vista a sua vergonha. É claro que esse texto está no sentido figurativo, meu querido e minha querida. Pode ser que João tenha em mente aqui, quando ele está tratando deste assunto, os falsos mestres que tentavam iludir os cristãos ali com mentiras e heresias gnósticas. Eles, juntamente, no entanto, tanto eles como todos que andam em trevas serão envergonhados diante de Cristo. Não apenas os falsos mestres, os incrédulos, os hipócritas, etc. Um dia Jesus virá em glória, e esses homens também estarão diante de Jesus, homens e mulheres, é claro. Ali, a maldade e a iniquidade, ali é diante de Jesus. A maldade e a iniquidade de seus atos, bem como os erros dos ensinamentos, serão todos tornados públicos para a vergonha destes, sem a possibilidade de perdão ou alívio. Será parte dos seus sofrimentos eternos. Um ponto aqui, um parêntese que eu gostaria de abrir. Meus queridos, o conforto do tempo que nós vivemos um tempo muito confortável. Eu não estou falando que não há perseguição, eu não estou nesse sentido. Eu estou falando que a humanidade vive um tempo confortável. Nós vamos sair daqui e a grande maioria vai para sua casa, vai ter seu jantarzinho, depois vai deitar numa cama macia. É um tempo muito mais confortável do que nessa época. Muito mais. E nessa época a morte, ainda mais no início da igreja, a morte era algo muito clara e próxima daqueles que professavam fé em Cristo. Seria mais ainda no decorrer dos primeiros séculos. E, diante de todas essas circunstâncias, João alerta para uma realidade. Você não deve temer, porque um dia você estará confiante diante de Deus. Mas existe uma outra realidade que hoje, no conforto da nossa era, do nosso tempo, às vezes fica escondida.
Se você não é um desses confiantes, pois você deve andar com muito temor. O medo é algo que foi excluído da igreja. Mas o medo, durante gerações, levaram homens a se render a Cristo, porque conhecem a realidade futura. Nós não temos medo, não é porque os descrentes não têm medo, não é porque eles não têm razão para não ter medo. É porque eles acreditam pelos confortos desta era que não precisa ter medo. Que está tudo bem, que o salário vai cair no final do mês, que se ficar doente o plano de saúde vai garantir. É muito fácil viver assim. Mas aqueles homens a quem João está se dirigindo tinham uma visão muito mais espiritual do que o nosso tempo de hoje. Então eles sabiam que um dia a morte se aproximava deles. E só tinha duas opções. Ninguém pode aceitar Jesus depois de morto. Então, ou uns morriam e sabiam que um dia estariam confiantes diante do Senhor, ou morriam e sabiam que estariam em grandes apuros naquela ocasião. Você sabia que a Bíblia narra um encontro de duas pessoas envergonhadas diante de Deus? Existe um acontecimento bíblico, real, verdadeiro, não é história, não é ficção, não é nada disso, é um fato histórico que duas pessoas ficaram envergonhadas simplesmente pelo fato de estarem diante de Deus. Essa é a triste condição de todo ser humano, como vemos. Onde está isso? Em Gênesis, é claro. Gênesis capítulo 3, verso 6 a 10. Olha o que acontece quando o homem em pecado fica diante de Deus. Como cada um de nós um dia estaremos. Quando a mulher viu que a árvore parecia... Todo mundo conhece isso aqui, eu creio eu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e que comeu também. Adão e Eva caindo no pecado, desobedecendo ao Senhor. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Acrescento eu, e fiquei envergonhado porque estava nu. Por isso me escondi. Essa realidade que Adão e Eva viveram aqui diante de Deus nus porque estavam em pecado, é a realidade de todo ser humano que não se entregar a Jesus Cristo. Aplicações para mim e para você, queridos. Você já pensou que um dia, isso aqui talvez você tenha uma noção, mas você já refletiu, já regurgitou na sua mente um pouco isso? Você já pensou que um dia você estará diante do Deus encarnado, Jesus Cristo? Um dia eu estarei diante do nosso Senhor Jesus Cristo. No mínimo, isto deveria gerar um grande temor. Em mim gera. Se esse encontro fosse hoje, como você se sentiria? Em que lado desta moeda que eu mencionei aqui você estaria? Confiante ou envergonhado? Nós acabamos de ler em Apocalipse que ele virá como um ladrão. Como é que o ladrão vem? Ele diz assim: olha, eu vou te assaltar. Daqui a um mês eu vou assaltar a tua casa. Me espera. Deixa as coisas lá, não tira nada. Não, um ladrão não vem assim. O ladrão chega quando você menos espera. Eu lhe pergunto, se esse encontro, seu encontro único e pessoal com Jesus, encarnado na sua frente, fosse hoje, como você estaria? Confiante ou envergonhado? Que desculpas nós teríamos para aquele pecado que talvez você cometa e não luta? No trabalho, na faculdade,
no uso da internet, na forma como você trata a sua esposa, na forma como você trata seu marido, e etc. Na forma como você trata seus pais, na forma como você fala, na forma como você se comporta. Que desculpa você daria? Será que tentaria utilizar inúmeros mais como folhas de figueira? Não, Jesus, não, eu fiz isso mais. Não, Jesus, eu fiz aquilo mais. Não, Jesus, eu fiz isso mais. Meu amigo que está me ouvindo nesta noite, sem confiar na obra de Cristo que eu li aqui alguns minutos atrás, não importa quantos mais você seja capaz de produzir, aquele dia vai ser terrível. Não importa quantos, mas eu ia esperar mais um pouco, mas eu queria aproveitar um pouco mais a vida. Não importa quantos mais você tenha para dizer, diante de Jesus Cristo, na segunda vinda, o tempo do arrependimento já passou. Chegou o tempo do julgamento. E um dia, eu e você estaremos neste julgamento. Eu não sou crente, eu não vai. Eu não acredito, não importa se você acredita, você vai estar diante de Jesus. Por outro lado, nós podemos estar muito confiantes e alegres naquele dia, desde que nós nos dediquemos, entreguemos a nossa vida. Jesus não seja apenas o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Se nós pudermos buscar diariamente, o nosso coração deseja buscar o Senhor em oração, ler a palavra, conhecer mais Ele, nós tenhamos alegria na comunhão dos santos, andamos em arrependimento e luta contra o pecado. Não é perfeição, meu irmão, é luta contra o pecado. Se nós buscamos não ser guiados pelo que o mundo diz, mas pelo que os apóstolos ensinaram, se nós rejeitamos as novidades deste mundo, as mentiras que o mundo inventa uma após outra, tentando nos enganar, tentando nos tirar dos ensinos da palavra, se nós trilharmos esse caminho difícil, que leva para uma porta estreita e não a larga, nesse dia nós estaremos cheios de alegria, regozijando. Nesse dia, se você é um desses que se esforça por andar no caminho estreito, não temas. Pelo contrário, almeje a chegada desse dia, porque como Paulo diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu não fiz isso, eu não entreguei a minha vida a Cristo. Pastor, a qualquer momento Jesus pode voltar, é isso que a Bíblia diz? É. E o que eu faço? Eu estou com medo, eu vou ser envergonhado, eu estou pensando aqui o que eu faço, eu vou ser envergonhado. Está em tempo de mudar. Não quer ser envergonhado? Creia na obra do Salvador, Jesus Cristo, Deus encarnado, que veio, habitou entre nós, se entregou, para que todo aquele que nele crê, naquele confia, que entrega a sua vida a Ele, todo esse tenha a vida eterna e não pereça, não seja condenado no dia do julgamento. Foi para isso que Cristo veio, para lhe salvar do pecado aqui e para lhe levar para a glória depois do julgamento. Você quer mudar? Está sentindo no coração esse desejo? Ou, se não, já está confiante, já tem Cristo. Do contrário, é um tolo, o pior de todos. Porque um dia não haverá desculpa suficiente diante de Jesus. O segundo ponto é o comportamento dos confiantes. Está lá no verso 29. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Neste verso, João inicia apresentando uma condicional. Se vocês sabem que Ele é justo. Para entendermos essa condicional, é importante compreendermos a quem os pronomes Ele e dele referem-se. Precisamos compreender neste verso 29 a quem os pronomes ele e dele se trata. Seria Jesus, como no verso 28 que nós acabamos de considerar? Possivelmente, muito provavelmente, não é Jesus. Tendo em vista que o verso 29, que é o que nós estamos vendo agora, o segundo,
está ligado ao texto seguinte e não ao anterior, os pronomes devem apontar para Deus, o Pai, como mostra, inclusive, o primeiro verso do capítulo seguinte. Avança um verso aí para o 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Seremos chamados filhos de Deus. Note que os crentes aqui são chamados de filhos de Deus, nunca de filhos de Cristo. Assim, a expressão nascido de Deus aparece, assim como a expressão nascido de Deus, aparece 4 vezes nessa epístola. Portanto, o contexto sugere que, diferente do verso 28, aqui João está se referindo a Deus o Pai, não Jesus, o Filho, conforme a tradução da NAA e outras traduções como a NTLH vão deixar muito claro. Se você tem alguma dessas traduções, você vai ver que não está escrito nascido dele no final, mas está escrito nascido de Deus. Fica assim: se sabem que ele é justo, reconheço também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Esclarecido o ponto, vamos compreender o que João quer comunicar aqui. Os cristãos da Ásia já sabiam que Deus é justo. O que deveriam saber agora é as implicações lógicas dessa justiça de Deus. E João vai dizer na sequência aí do verso 29, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Em outras palavras, João quer dizer que apenas o que praticam, o que andam numa vida dedicada à justiça e santidade, que é a mesma coisa, é que são filhos de Deus. Os demais possuem outro pai, como vamos ver mais adiante. Avance uns versículos para o verso 10 do capítulo 3. Olha a diferença. Os filhos de Deus, os nascidos deles, são aqueles que se dedicam a uma vida de santidade, de justiça. Mas existe um outro pai aí na jogada. Olha aí, no verso 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, e aqui eu acrescento um parênteses, obedece, que eu falei lá no início, não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu próximo, também não permanece, não é filho de Deus. É isso que João está querendo ensinar. A prática da justiça, que envolve obedecer e amar, significa a mesma coisa de permanecer em Cristo, fazer pela fé o que é certo de acordo com a vontade de Deus. Isso constitui a evidência de que a pessoa de fato nasceu de novo, e esse novo nascimento é em Cristo Jesus, Filho de Deus. A pessoa é irmã adotiva em Cristo Jesus. Isso é uma consequência muito clara. O pai, os filhos se parecem com o pai. É isso que João está dizendo. Não tem como ser filho se você não é parecido com o pai. Se Deus é justo e santo, seus filhos e filhas devem refletir esta justiça em sua vida diária e serem justos e santos. O que implica? Tirem a palavra perfeição das suas cabeças. Mas implica em fazer a vontade de Deus, em buscar obedecer os mandamentos, em amar a Deus, em amar ao próximo. João não está descrevendo de maneira alguma alguém que faz uma boa ação ocasionalmente, mas aqueles que sinceramente trilham este estilo diferente de vida. Estes é que de fato são nascidos de Deus. Observe um detalhe interessante, meu querido e minha querida. A conclusão de João corresponde à condição. A conduta dos crentes é justa porque são filhos de Deus. E porque são filhos de Deus, a conduta dos crentes é justa. Essa verdade pode ser confirmada em 2 textos que revelam o quão lado a lado andam responsabilidade humana e soberania de Deus na vida e na caminhada cristã. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16 diz: mas assim como é santo aquele que o chamou, Deus, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aqui, a mesma coisa que João. Ele é justo, vocês têm que andar em justiça. Pedro está dizendo, sejam santos porque o Pai é santo. Efésios,
Mas Paulo diz também que toda essa possibilidade está debaixo da soberania de Deus, em Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, aos crentes, né? Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Quais são essas obras? Essas boas obras: caminhar, permanecer, ler a palavra, buscar, lutar contra o pecado. Todas essas boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Um detalhe muito importante que João quer destacar aqui: a motivação do coração importa. Por que você faz o que faz quando você faz uma coisa boa, uma boa ação? A ação em si é secundária. Ela só tem valor diante de Deus se a motivação é correta. Tem muitos homens no mundo inteiro que se dedicam entusiasticamente à leitura e à compreensão da Bíblia Sagrada e são descrentes liberais, não creem no que está escrito, mas conhecem muito mais do que eu. Mas a motivação do coração importa. Se eu me aproximo da palavra do Senhor, buscando conhecer o meu Deus que me salvou e glorificá-lo cada vez mais e mais, buscando caminhos para andar, então a motivação do coração é totalmente diferente desses homens que eu acabei de falar. Você, meu querido e minha querida, como filho de Deus, se eu perguntar aqui quem é filho de Deus, grande maioria, se não todos, vão levantar a mão. Você, como filho de Deus, tem sido reconhecido por onde você anda nesta condição? Por onde você circula, você tem refletido o comportamento de seu Pai? O Pai Celeste? Você é reconhecido por ser justo, por ser manso, por ser paciente, por ser puro de línguas, puro de língua, puro de olhos, por ser amoroso, por ser alguém humilde? Se você é reconhecido por essas coisas, então você está refletindo o caráter do seu Pai do céu. Seu desejo, o seu coração, possui um desejo sincero de ser santo e piedoso? Então não tenha medo. Não tenha medo no dia que Jesus voltar. Almeje esse dia. Do contrário, se você ainda não deseja, se você não é conhecido por ser parecido com o Pai, não buscou em Jesus Cristo este caminho, se arrependa enquanto há tempo. Só existe duas opções. O crente confiante, que não é envergonhado, é aquele que ama o seu Senhor e seu próximo. Obedece aos mandamentos do Senhor. Confia e ama o seu Senhor e Salvador Jesus. Confia e ama o Senhor Jesus em suas orações. E em suas orações acrescenta o pedido universal da igreja desde os tempos primitivos da igreja. Maranata, venha o Senhor Jesus. Nós sabemos disso, todos aqueles que amam querem estar com os amados. Quem ama a Cristo quer estar com Cristo. Vai estar confiante nesse dia. Eu não poderia pregar esse ensino de João, meu querido e minha querida, sem oportunizar você. Uma oportunidade de mudança. Uma oportunidade, não é muito o meu hábito, mas essas palavras nos levam a este fim. Você entregou a sua vida um dia ao Senhor Jesus? Você tem convicção de que a sua vida reflete o caráter daqueles que são adotados em Cristo, a quem você entregou a vida? Do Pai? O caráter do Pai, já que você foi adotado em Cristo Jesus? Pois saia hoje dessa igreja não com temor, saia dessa igreja com o coração cheio de alegria. Mas, se você não tomou essa decisão, se você prefere andar pelos seus próprios pensamentos, ao invés do que ensina a Escritura, se você prefere caminhar pelaquilo que você acha certo, e não pelo que Deus diz que é certo, se você nunca entregou a sua vida confiantemente a Jesus, pois você tem uma oportunidade. Eu queria dar essa oportunidade para você nessa noite. Se tem alguém que compreendeu que precisa de Jesus,
porque um dia vai estar diante de Cristo. E quer que nesse dia não andar como aqueles que serão envergonhados, tentando se justificar sobre o injustificável, mas confiantes e alegres. Vou perguntar, tem alguém aqui que quer mudar e deixar de ser envergonhado e passar a ser confiante diante de Jesus naquele dia? Levante a sua mão, por favor, corajosamente. Levante a sua mão se você compreendeu que precisa mudar, que esse caminho não é mais para você, que você não quer mais andar nesta direção. Deus te abençoe, meu querido. Mais alguém que precisa mudar, diz assim, eu não quero mais. Pastor, e se Jesus voltar amanhã, o que eu vou fazer? Ah, eu tenho vergonha dos homens. Que tolice. É muito pior estar envergonhado diante de Deus. Mais alguém corajosamente, como o jovem lá em cima levantou a mão, gostaria de levantar a mão? Não é para você ser membro dessa igreja, não é para você se tornar batista, não é para você ser discípulo do pastor André, do pastor Hague, não é para nada disso. É para você receber o único que é o caminho que leva a Deus. O único meio pelo qual importa que sejamos salvos. E a partir daí, então, mudar a sua vida para que naquele dia, que vai chegar, quer você queira, quer não, você não esteja envergonhado, mas confiante. Tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão?